Bom dia, sexto ano. Vamos dar entrada hoje no nosso capítulo 3, tá? Planeta Terra. A forma da Terra. Crença dos chineses, antes da era cristã, acreditavam que a Terra era como a gema de um gigantesco ovo, o universo. Para os babilônios, a Terra era um barco virado no mar e o céu era uma pedra preciosa. Os egípcios acreditavam que a Terra era uma caixa e que o Sol viajava em um barco. Os gregos acreditavam que a Terra era um disco dentro de um rio e que o Sol era puxado por uma carruagem. Para algumas tribos africanas, o universo era uma cabaça, com as metades unidas por uma serpente. A teoria da Terra plana. O eclipse lunar mostra que isso é mentira. Por quê? O que é um eclipse? O eclipse é um fenômeno astronômico no qual um astro celeste projeta sua sombra sobre outro, impedindo sua iluminação e visualização completa. O eclipse lunar mostra que isso é mentira, não é isso? Por quê? Em certos eclipses, a sombra da Terra é projetada de forma praticamente esférica na superfície da Lua. E o afastamento dos navios no mar também. Se a Terra fosse plana, os navios seriam vistos por inteiro, mas cada vez menores, e ainda menores, até caírem dela. Mas ao invés disso, algumas pessoas observaram que os navios desapareciam aos poucos, que além de ficarem menores, a parte de baixo desaparecia primeiro. E isso indicava que a Terra era uma esfera. A viagem que resolveu esse problema foi de Fernão de Magalhães, que deu a volta na Terra de 1519 a 1521, provando que a Terra é esférica. Mas vamos lembrar que foi Eratóstenes, um pensador grego, que foi um dos primeiros a provar o formato esférico da Terra. Só que essas descobertas não foram negadas, foram combatidas durante muitos séculos por religiosos, governantes e alguns pensadores. Moramos ao redor ou dentro da Terra? Vamos observar. Nós moramos ao redor ou dentro da Terra? A superfície é a parte exterior da Terra, onde nós encontramos os continentes, os mares e os oceanos. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Portanto, nós moramos ao redor da Terra, não é isso? Moramos ao redor ou dentro da Terra. Lembrando, a superfície, a área da superfície e da atmosfera. A Terra por dentro de forma simples. Nós temos a crosta, 1%, que é essa parte, onde está o ambiente na superfície, é feita de solos e rochas. Feita de solo e rocha. E nós temos o manto, toda essa área, o manto, 90% que é feita de magma, rocha derretida. E depois nós temos o núcleo, essa parte central, 9%, que ela é feita de níquel e ferro. Quem se move? O Sol ou a Terra? Manhã, meio-dia, pôr do Sol. Movimento aparente do Sol.
quem se move é a Terra, mas como estamos nela, parece que o Sol está se movendo. O que acontece na verdade? A Terra, ela gira em torno do Sol, mas ao mesmo tempo que ela gira em torno do Sol, ela está girando em torno dela mesma, não é isso? Então, o que acontece na verdade? Movimento de rotação da Terra, ou seja, a Terra girando em torno dela mesma, não é isso? Em torno do Sol. Então, o Sol atinge diretamente uma parte da Terra, quando ela está nessa posição. E a outra parte, ela fica sem a luz solar, ou seja, a parte iluminada é o dia. A parte que não está iluminada pelo Sol é a noite. Então, o movimento de rotação da Terra determina para a gente o dia e a noite, certo? A Terra está solta no espaço, por isso não existe a parte de cima do mapa. Na verdade, o que chamamos de cima é o norte, né? Lembrando aqui da Rosa dos Ventos, o que nós chamamos de cima é o norte, e o que chamamos de baixo é o sul, né? Norte, sul, leste, oeste. Agora vamos a algumas atividades. Vocês podem consultar no capítulo 3, o planeta Terra, tá bom? Nós vamos copiar e responder lá no caderno, tá bom? Número 1. Atividade do livro, página 53, número 6. Vocês vão observar uma imagem que está nessa página, na questão 6, e vai utilizar a Rosa dos Ventos para responder as questões, tá? Lá no livro, nessa página, tem a Rosa dos Ventos, nessa imagem, tudo direitinho para vocês observarem, tá bom? Vamos lembrar do que fizemos dentro da sala, né? Que nós fizemos essa localização aí do Sol, né? Fazendo nossos movimentos. Número 2. Desenhe a Rosa dos Ventos e escreva os nomes dos pontos cardeais e colaterais. De preferência que você use duas cores, né? Uma para escrever os pontos cardeais e outra cor para os pontos colaterais, para você identificar melhor, não é isso? 3. Explique o que é uma cordilheira. 4. Na Grécia Antiga, porém, alguns estudiosos e pensadores já tinham compreendido que a Terra era semelhante a uma esfera. Eles chegaram a essa constatação a partir de observações feitas no litoral. Cite uma dessas observações, tá? Lembrando aquela do barco, do eclipse, tá? 5. O que é movimento de rotação da Terra? 6. Quanto tempo a Terra leva para fazer o movimento de rotação? 7. O que determina o movimento de rotação? Ok? Paramos aí.